Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Aqui, Paulo César Sampaio de Fortaleza. Obrigado a você por estar comigo mais uma vez. E desde já convido a que se inscreva e também compartilhe nossos vídeos. O tema de hoje é: como está o seu cristianismo? Repito a pergunta: como está o seu cristianismo? Esta é uma grande pergunta. Olha só. De acordo com as estimativas atuais demográficas internacionais, a população mundial atual é de mais ou menos 8,11 bilhões de pessoas. Repito, 8,11 bilhões de pessoas, das quais 2,2 bilhões se dizem cristãos. Talvez você também se diga cristão. Talvez, quem sabe, até você foi batizado ou está prestes a fazer isso. Mas a questão é a seguinte: como está distribuído o cristianismo em todo o mundo? E aqui vai uma informação bem interessante. Em relação às Américas, aqui a maior concentração de cristãos está, de fato, nas Américas, especialmente na América Latina, onde o catolicismo romano, evidentemente, ele é predominante. Há países como o Brasil e México têm grandes populações cristãs, e nós sabemos muito bem disso. Na Europa, por exemplo, lá o cristianismo tem raízes profundas na Europa, com muitos países ainda tendo grandes populações cristãs, especialmente a Europa Oriental. Embora nós saibamos que a secularização, a chamada secularização, o mundanismo, o liberalismo e tudo que isso representa, esteja, lamentavelmente, cada vez mais em crescimento na Europa. Ora, na África, como está o cristianismo na África? Na África, o cristianismo está crescendo rapidamente, especialmente, irmãos, em países da chamada África subsaariana, que engloba Nigéria, República Democrática do Congo, Etiópia, por exemplo. As más línguas, ou os analistas mais cruéis, dizem que onde há muita pobreza, há muito cristianismo, o que não corresponde à verdade, mas isso fica para um outro vídeo. Falemos da Ásia, sim, falemos da Ásia. Embora o cristianismo seja lá uma minoria em muitos países asiáticos, com exceção da Coreia do Sul, há, sim, na Ásia, comunidades significativas em países como Filipinas, Índia e até mesmo a China, onde, aliás, o cristianismo lá é muito perseguido, mas muito perseguido mesmo. E um quinto continente, que é a Oceania, na Austrália e na Nova Zelândia, por exemplo, o cristianismo lá é a religião majoritária, embora haja grande diversidade. Mas eu citei esses 5 continentes, Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, para voltar à pergunta inicial: como está o seu cristianismo? Como está o meu cristianismo? Ativo ou inativo? Com frutos ou sem frutos? De fachada ou de verdade? Eu não sei, Deus o sabe, só você sabe. Mas se tivéssemos que fazer a seguinte pergunta: cite-me um único versículo da Bíblia Sagrada, um único versículo. Qual você citaria? Talvez o tradicional João 3,16? E o que significa João 3,16? Vamos citar? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você compreendeu bem isso? Vamos analisar rapidamente como é que funciona este versículo. Porque Deus amou o mundo. E por que ele amou o mundo? Primeiro, porque ele é Deus, ele é soberano, ele tem todo o poder no céu e na terra, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele é o todo-poderoso. Portanto, porque Deus. Então, partimos da premissa básica de que existe um Deus. Você pode até negá-lo. Não há problema nenhum, é seu direito negá-lo. Agora, a sua negação não vai anular a existência dele, assim como você não pode pegar
provar, sentir, apalpar o vento, você o sente. Você está vivo devido, dentre outras coisas, à sua respiração. Portanto, voltemos ao início do versículo, porque Deus amou o mundo. E Deus ama o mundo, sim, o mundo no sentido cosmológico, no sentido lato, no sentido grande. E para que ele não fosse perdido de uma vez por todas, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Esta foi a maneira que Deus amou o mundo. Como assim? Vendo a perdição, vendo o desregramento em todos os sentidos, o que ele faz e o que ele fez, e o que ele tem feito, enviou o seu Filho. E Deus tem filho? Sim. Segundo as Escrituras Sagradas, o filho dele chama-se Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. Voltemos ao início, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, tão grande, tão excelente, tão espontânea, tão viva, que ele enviou o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê, e aí você entra, se você já crê nele, já o confessou, glória a Deus, você agora é filho de Deus, e não apenas uma criatura de Deus. Porque há, na verdade, uma grande falácia, má compreensão de que todos somos filhos de Deus. Não, não é verdade. Podemos ser filhos de Deus quando o aceitamos de todo o nosso coração e confessamos o seu nome e cremos que Jesus Cristo é o único Filho de Deus. Voltemos ao versículo, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para quê? Para todo aquele que nele crê, se você já crê, e já o confessou, é de fato o Filho de Deus. E assim não perecerá. Não perecerá, não que você não vai morrer, porque você vai morrer sim, prepare-se, porque a vida é curta. Para que não pereça no sentido eternal. Você me compreende, sim ou não? Mas tenha a vida eterna, porque mesmo morrendo, você passa a eternidade. A vida é apenas uma passagem, nós todos sabemos disso. Ao menos pensamos saber. Voltemos ao versículo, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, nós nascemos para ser eternos, mas veio o pecado, e por causa do pecado entrou a morte no mundo. Mas por causa de Cristo, que morreu por cada um de nós temos vida nele, e vida de verdade. Você me compreende? Vida eterna. Embora você vá morrer, e todos somos mortais, se você morrer em Cristo, você terá assegurada a salvação e a sua vida eterna. Portanto, se de repente, recentemente, ou algum tempo atrás, você teve algum infortúnio de perder rapidamente, precocemente, ou enfim, por quaisquer circunstâncias, um ente querido, e se ele ou ela morreu em Cristo, saiba que está junto do Pai. Amém? Para finalizar, como está o meu cristianismo? Como está o seu cristianismo? Eu não sei, Deus o sabe. Eu diria que um dos maiores símbolos do cristianismo está aqui ao meu lado, aqui esta imagem, que é a cruz. Há outros, mas a cruz é, sem nenhuma dúvida, um dos maiores símbolos, se não o maior, do cristianismo. E, embora muita gente pense que a cruz é propriedade de uma única vertente, no caso a católica apostólica romana e suas derivadas, mas não. Cristo morreu na cruz, a pior das mortes daquele tempo, para que eu e você tivéssemos vida nele, quando o aceitamos de todo o nosso coração. Que o meu cristianismo, o seu cristianismo esteja, de fato, ativo e proativo,
produzindo, de alguma maneira, frutos dignos do arrependimento que uma vez confessamos e assumimos o batismo em águas. Você me compreendeu? Amém. Que Deus o abençoe. Que Deus abençoe você, a sua família, o seu trabalho, os seus projetos e que tudo esteja de acordo com a vontade dEle. Um grande abraço, a paz do Senhor e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. E, sinceramente, eu espero que Ele queira. Um abraço, a paz.